Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Hoje é quintou, né? Quintou, mas pro mais do mesmo sextou hoje, já que amanhã não tem programa. Deixa eu te perguntar, quando o assunto é a relação com Deus, será que a nossa bússola está ajustada pela Bíblia ou está ajustada pela maioria, por aquilo que todo mundo pensa? Eu quero te convidar para pensar nisso hoje juntos, no nosso tema, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais das mesmas doutrinas, mais da mesma Escritura e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui, como você já sabe, é a novidade de vida. A gente está aqui de terça a quinta, sempre que possível ao vivo. Hoje eu estou com o pastor David Hacker, possivelmente nesse horário eu já estou com ele, na hora que vocês estiverem assistindo. Então, a gente está gravando o programa agora às 10 horas da manhã, mas o programa segue aí sempre às 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. 18 e 2 para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz: Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Como hoje o programa não está ao vivo, eu quero só agradecer a Deus pela vida do nosso presbítero Zé Cláudio, que está sempre aqui conosco, cuidando do nosso chat, e agradecer a Deus pela sua vida, que está sempre aqui conosco também, ao vivaço, né? Que Deus te abençoe, estejamos juntos. Bom, por enquanto 0 graus aqui, tá um dia bonito por enquanto, 0 grau em Montreal. E vamos trabalhar. Você já ouviu aquela expressão, Deus é pai, não é padrasto? Ou então aquela que diz, Deus ajuda quem cedo madruga? Ou ainda que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ideias sobre Deus não faltam na nossa cultura, na verdade. Quando eu era pequeno, minha avó, ela tinha o costume de dizer, né, geralmente após uma travessura, que Deus castiga, né? Ou então, para prevenir as travessuras, que Deus via todas as coisas. E eu agradeço a Deus pela minha avó, que ela acertou nas duas informações, né? Mas o que eu queria reforçar com esses nossos exemplos aí culturais é uma ideia de que, mesmo que a tradição cristã manifesta na nossa cultura nos ofereça indícios sobre o caráter de Deus, na maioria das vezes não somos adequadamente ensinados sobre os altos padrões morais de Deus, inclusive sobre a soberania, né? Deus escreve certo por linhas retas, né? Só que a gente não percebe bem isso. Então, tanto em relação aos padrões morais de Deus, quanto à sua soberania, então isso acaba gerando um problema para a gente, um problema grave, inclusive, principalmente quando a gente tem que lidar com a informação de que somos pecadores, né? E que o nosso pecado, de fato, traz o julgamento de Deus sobre nós. É difícil, a cultura não quer muito informar sobre isso nem consegue de maneira precisa. Então, para a gente continuar nesse assunto, aferindo a nossa bússola, né, ajustando a nossa bússola, colimando, né, a nossa bússola, eu queria continuar lendo junto com você o texto da primeira carta de João. A gente está no capítulo 1 e hoje a gente vai ler primeiro dos versículos 7 a 10 e depois, para finalizar, a gente vai ler o capítulo 2 até o versículo 6, pelo menos, né? Deixa eu só conferir se é 6 mesmo. Isso mesmo, até o versículo 6, tá bom? Então, o texto é longo, mas ele não é complicado. A gente só vai fazer algumas ponderações aqui para que sigamos corretamente na doutrina. Então, eu vou voltar no versículo 7 da primeira epístola de João, no capítulo 1, que diz assim: Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o texto começa aqui com uma condicional. Se andarmos na luz, essa é a condição sine qua non, e isso vai fazer parte de toda a nossa reflexão hoje. Se andarmos na luz como ele está na luz, e alguns frutos aqui a gente pode perceber. O primeiro deles é que nós mantemos a comunhão uns com os outros. Então, perceba como a nossa relação com Deus está atrelada também à nossa relação com os outros. A nossa saudável relação com Deus deve nos remeter ao nosso próximo. Okay? Essa é a primeira condicional.
A segunda é que o sangue de Jesus, se estamos com ele na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É sobre isso que eu queria enfatizar mais hoje. Então nós temos um fruto que se expressa no plano terreno, na vida cotidiana, que é essa comunhão. A gente pode perceber se a pessoa anda com Jesus, se ela ama os seus irmãos, né? Ama o próximo, né? Vou além, para usar aquela síntese que Jesus faz de toda a lei e os profetas, amar o próximo como a ti mesmo. E a gente tem um outro fruto que está mais relacionado diretamente a Deus, que é a luz, que é o próprio Deus, que se expressa também no plano eterno. Então, Deus nos purifica de todo pecado. Mas a questão é, você sabe o que é pecado? Então, eu vou usar uma definição de um teólogo que eu gosto muito, né? Eu tenho ela memorizada, que é a definição do Wayne Grudem. Ele diz que pecado é toda transgressão que nós cometemos contra a lei moral de Deus, seja em ato, em atitude ou em natureza. Essa definição de Wayne Grudem ressalta que o pecado não é somente uma falha social, não é só um equívoco, não é só um erro psicológico, né, motivado por uma ou outra coisa. Mas o pecado ele tem um caráter extraordinário, que é a ideia de uma ofensa contra o próprio Deus, contra a própria moralidade de Deus. Moralidade entenda aquilo que Deus acha certo e acha errado. Né? E nós vimos ontem que o atributo da santidade de Deus, que a gente pode encarar como pureza, exige que nós estejamos de acordo com os seus mandamentos. Afinal de contas, ele é justo. Então, os mandamentos, como eu já falei aqui, a síntese é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sendo assim, todas as vezes que nós agimos, isso é que o Wayne Grudem está falando de ato, toda vez que acontece uma ação pecaminosa, porque fazemos alguma coisa, ou toda vez que nós temos uma atitude pecaminosa, e aqui a gente pode figurar isso como aquele desejo do pecado, aquela coisa que a gente vai nutrindo, às vezes a gente não tem coragem para realizar, mas se tivesse a coragem ou se não tivesse consequência, a gente pecaria. Isso também é pecado. Então todas as vezes que agimos ou idealizamos algo que está em de acordo com a lei de Deus, ofendemos diretamente o próprio Deus, e isso é gravíssimo. Como Deus é puro e é justo, ele terá que tomar uma postura que será contrária a nós, já que ele nunca peca e odeia o pecado. Essa é a primeira consideração. Pecado é algo diretamente contra Deus. Então, mas talvez porque nós somos criados, o segundo ponto que eu queria trazer, mas talvez porque nós somos criados dentro de uma cultura que tem valores cristãos, sobretudo a cultura brasileira, na qual me refiro diretamente, quando a gente faz aquele autoexame, né, a gente chega à conclusão de que, no final das contas, nós somos cidadãos de bem. Nós não matamos, não roubamos, não traímos, muito, né? Pagamos impostos, ou ao menos a maioria deles, né? E a gente começa a fazer algumas concessões, ajudamos, de vez em quando, um ou outro necessitado, trabalhamos, a maioria de nós, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço é trabalhadora, e a gente acaba dizendo o seguinte, olha, eu não estou vivendo em pecado, né? A lista de boas coisas que nós fazemos é de fato imensa, se somos pessoas de bem. Mas será que isso quer dizer que nós não pecamos? O fato de fazermos algum bem quer dizer que não fazemos mal algum? Né? Quer dizer que não ofendemos a Deus em nada? Porque eu já conheci um monte de gente na vida que diz que não se considera pecadora. E é exatamente essa bússola orientada pela cultura que está ensinando essa verdade. Mas olhemos juntos, mais uma vez, o texto, para o que a Bíblia diz no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então a Bíblia está indo contrário ao senso comum, mesmo que motivado por uma raiz cristã, mesmo que expresse essa matriz de conhecimento cristão, a Bíblia está dizendo que todos nós precisamos, caso façamos uma boa autoanálise, considerar os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, em bom português. Lembrando da definição de pecado, que diz que o pecado é toda transgressão moral contra a lei de Deus. Em atos, atitude e natureza, há duas considerações aqui que eu gostaria também de fazer. Mesmo que nós, a primeira delas, mesmo que nós hajamos ou pensemos a maior parte do tempo de uma maneira que seja agradável a Deus, porque quero considerar que somos pessoas de bem, não conseguiremos fazer isso o tempo todo. Nós inequivocamente iremos pensar algo que seja contrário à sua lei, né?
basta aquela fechada do trânsito para trazer isso à tona, ou aquela injustiça que alguém cometeu contra nós, ou mesmo aquela vizinha fofoqueira que apareceu e falou um monte de bobagem, né, quem sabe tenha te caluniado, e mesmo que seja qualquer coisa desse tipo, olha, em algum momento na vida a gente vai pecar. Isso faz de nós pecadores em atos e atitudes, né, como eu já exemplifiquei. São exemplos daquilo que eu já falei. Esse é o primeiro aspecto. Mas há um segundo aspecto ainda mais profundo, que eu ainda não mencionei. Gruden também nos fala que nós pecamos em natureza. Eu não vou deixar passar isso batido. Isso tem a ver com aquela ideia de que todos nós nascemos em pecado por causa do nosso pai lá, Adão. Então esse pecado vem sendo transmitido de geração em geração até que chega até nós. Para que isso fique claro, assim, de maneira definitiva, para que você não ache que é só uma opinião minha ou de algum teólogo, é o próprio apóstolo, eu vou chamar aqui, evocar aqui o apóstolo Paulo, que nos vai orientar muito claramente sobre isso. Romanos 3, de 10 a 12 diz, como está escrito, ele citando o Salmo 14, né, o apóstolo Paulo citando o Salmo 14, praticamente numa transcrição, ele vai dizer o seguinte, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou ainda Romanos 3, 23, o capítulo 3 de Romanos estimula você a ler em qualquer momento. Quem sabe seja um dia que a gente fale só sobre ele no mais do mesmo. Romanos 3, 23 que diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo bastante famoso. Então, ainda que tentássemos fazer o bem em todo o tempo, ainda que tentemos fazer o bem em todo o tempo, não conseguimos ser eficazes nesse intuito, porque o pecado acabou fazendo parte da nossa natureza. Então é isso que o Gruden está enfatizando, em atos, naquilo que eu faço, atitude, naquilo que eu penso, meu jeito de ser pecaminoso, mas tem um problema mais grave que é pecamos também na nossa natureza. Todos pecaram, isso está dentro de nós. Então, se a gente pula do versículo 8 para o versículo 10, a gente vai ler o versículo 10 dizendo, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha que relação complicada. Se você diz que não está pecando, você está dizendo que a Bíblia está errada. Mais ou menos assim. A cultura não leva isso em consideração, mas nós, se somos crentes, se andamos na luz, precisamos aferir a nossa bússola e corrigir essa noção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Terceiro lugar, mas então, já que todos pecamos, ficaremos perdidos, já que a gente está falando de bússola, de orientação, de mapa, né? Ficaremos perdidos? Não, se nós seguirmos uma única condição, e eu quero encerrar lendo o texto que segue do versículo 10. Eu vou ler o versículo 9 e depois vou pular para o versículo 2 só por uma questão uma questão didática aqui. O versículo 9 diz, deixa eu repetir a pergunta, se todos pecamos, ficaremos perdidos? Não, porque há uma condição. O versículo 9 nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter é uma atitude de arrependimento, para que chegando a esse arrependimento, confessemos esse reconhecimento de que somos pecadores, devemos confessar esse arrependimento ao Pai das luzes, né, ao nosso Deus soberano, através do Senhor Jesus Cristo. Então, aí o capítulo 2 nos diz assim, meus filhinhos, e olha que consolo, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E a ideia é assim, todo mundo, é um monte de gente, todos os que creem, né, como a gente sabe. Versículo 3 diz, e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, nesse trecho, a gente aprende a verdade mais importante da vida cristã. Que quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, Ele
paga o preço dos nossos pecados diante do Pai. É isso que quer dizer essa palavra diferente, propiciação. Jesus Cristo nos torna propícios diante do Pai. Cristo, quando realiza o seu sacrifício e morre na cruz no nosso lugar, ele apazigua a ira de Deus contra o nosso pecado. Então é como se Jesus Cristo pegasse o nosso pecado e falasse assim, eu vou pagar o preço do pecado deles na cruz. É isso que acontece. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui que está fazendo barulhinho. Então é isso que acontece. Propiciação é Jesus Cristo morrendo na cruz para tornar-nos propícios diante de Deus, para apaziguar a ira de Deus, já que ele é justo e santo, contra o nosso pecado. Ele nos torna propícios diante do Pai, volto a dizer. Então essa é a verdade mais importante do Evangelho. E se a nossa fé for verdadeira, vem aqui uma coisa para a gente se autoanalisar, nós vamos querer guardar os seus mandamentos. Quem tem uma fé verdadeira não quer viver pecando. Se pecar, o que a gente faz? A gente, por ter essa fé verdadeira, se arrepende, confessa os pecados diante de Deus. E ele vai interceder por nós como um advogado que intercede no nosso lugar. E quando pecamos, e se pecarmos, porque infelizmente ainda vamos, saberemos sim, pelas Escrituras, a quem recorrer. Então eu quero encerrar esse programa dizendo uma coisa muito simples para você. Não peque, mas se pecar, não fique perdido. Recorra a Cristo. E que isso possa aferir a nossa bússola. Amém? E assim a gente termina mais essa semana. A gente vai continuar na semana que vem ainda na Carta de João. Então, desde já, naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E na terça-feira, se Deus assim permitir, a gente continua com mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, buscando a novidade de vida. E a você hoje, todos, né, que chegaram aqui, é todo mundo que chegou hoje, no mesmo sentido aqui do texto, todo mundo que chegou, o mundo inteiro que veio assistir hoje aqui, como prometido, fica o abraço apertado, né, da nossa igreja, que Deus te abençoe. A gente tem a programação do pastor David Heiker acontecendo aí para os jovens às 2h da tarde de sábado, depois de amanhã, e às 6h aberto para todo mundo. Se você está aqui em Montreal e quer participar com a gente, não deixe de estar conosco. Então receba aí o nosso abraço apertado finalmente, que Deus te abençoe, à bientôt, à la prochaine, au revoir. Paz, irmãos, até a próxima, Deus abençoe.